Bom dia, amada igreja. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Visitantes também, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês me acompanhassem no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós leremos o versículo 9. Espero que todos já tenham encontrado. E assim está escrito: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Amém? Agora vamos ter a pregação com o nosso irmão Felipe Martins. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra e tudo que neles existe. Neste momento aqui reunidos, iremos ter a mensagem dessa manhã. Gostaríamos de lhe pedir, Pai, para que, por meio do Teu Espírito Santo, guie este irmão para que ele possa nos trazer uma mensagem o melhor possível, Senhor. Guie-o por meio do Teu Espírito Santo, Pai, para que ele possa trazer o conhecimento e sabedoria da Tua palavra a todos nós que estamos aqui reunidos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia. Para quem gosta de calor, está um excelente dia, né? Para quem é gordinho e não gosta de calor como eu, não é um dia tão bom, com exceção de nós estarmos aqui hoje reunidos como família. O tema da pregação hoje é por quê? Por que nós estamos hoje, domingo, nesse calor, reunidos aqui? Por que que nós saímos de nossas casas, prontos para poder servir e cultuar o nosso Deus nessa congregação? Por que que nós não estamos em casa, numa piscina gelada, preparando uma carne, aquela costela que está no teu freezer, os parentes que estão te chamando agora no WhatsApp, perguntando aonde você está, que não ligou a churrasqueira ainda? Por que que nós estamos aqui hoje, ao invés de estarmos tocando a nossa vida? Eu nunca fui de estudar muito o Velho Testamento. De uns anos para cá, eu tenho lido com um pouco mais de carinho o Velho Testamento. Eu tenho prestado mais atenção no Velho Testamento. E a resposta dessa pergunta do porquê que nós estamos aqui hoje reunidos e por que nós vamos estar reunidos até Cristo voltar, está no capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler alguns versículos comigo ali. Vou lá no versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: não podemos comer do fruto das árvores, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Aqui começa o porquê que nós estamos aqui. Aqui começa essa jornada de remissão, em que nós estamos vivendo até o dia que Cristo voltar. Se você que está nos visitando se pergunta do
porquê que você está aqui hoje, porquê que você talvez tenha aceitado, talvez o porquê que você tenha sido arrastado para cá hoje, ou até mesmo do porquê que você sente uma inquietação dentro de você. A resposta está em Gênesis, capítulo 3. O interessante é que, sem essa passagem, sem esse capítulo, não tem o mínimo sentido de estarmos aqui. Porque Cristo não teria que ter morrido. Nós provavelmente estaríamos ainda no jardim, no Éden, todo mundo feliz, contente, clima agradável. Talvez nesse momento estivéssemos conversando com Deus, tete a tete, vamos falar assim, né? Cara a cara. Mas por conta de uma escolha, nós estamos hoje aqui. O interessante dessa passagem são os detalhes que nós podemos ver. Satanás, quando ele foi escolher o animal ao qual ele tomaria para poder se comunicar com a mulher, ele podia ter escolhido talvez um cachorro, ele podia ter escolhido talvez um coelhinho, algum animal um pouco mais prazeroso aos olhos da mulher, mas ele escolheu o que na Bíblia está como serpente. E o interessante aqui é o detalhe. Por que ele escolheu a serpente? Por que Satanás não escolheu qualquer outro animal que Deus havia criado até então? Aqui nós temos a informação de que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Nenhuma informação na Bíblia é à toa. Essa é uma premissa que eu levo sempre. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, nenhuma informação está na Bíblia à toa. Por que Satanás, então, escolheu a serpente para poder se comunicar com a mulher? Porque ele queria provocar Deus, como ele provoca todo santo dia, ou tenta. Ele podia ter escolhido qualquer outro animal, mas ele escolheu, até então, o animal mais inteligente, mais sagaz que Deus havia feito. Ele pegou, vamos dizer assim, a obra-prima da vida selvagem que Deus havia feito até então, e corrompeu aquela obra para poder fazer a mulher pecar. Satanás, aqui, ele está zombando com Deus. E aí, então, começa o primeiro movimento num xadrez. Satanás, então, pergunta para a mulher, mulher, é verdade que Deus disse para vocês não comerem nenhum fruto das árvores do jardim? Pergunta idiota, né? Se isso fosse verdade, os dois já teriam morrido de fome, provavelmente. A mulher, então, responde, podemos comer o fruto de qualquer árvore que nós quisermos, menos da árvore que está no meio do jardim. Nela a gente não pode tocar, do contrário nós morreremos. E aqui vem então o próximo movimento que Satanás vai usar. Nessa passagem, duas coisas bem interessantes. Por que Satanás escolheu a mulher? E aí, provavelmente, né, algumas respostas mais rápidas seriam, porque a mulher era fraca. Porque era mulher. Na minha juventude dentro da igreja, eu cresci fazendo e ouvindo piadas.
Se não fosse Eva, né, a gente já está de tanguinha agora no Éden, né? Mas nós já estudamos isso aqui, eu só quero reforçar, mas Satanás escolheu a mulher muito provavelmente por um único detalhe. Acompanha comigo alguns capítulos antes, alguns não, né? Capítulo anterior, capítulo 2. Vai lá no capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. A ordem foi para quem? Você, varão que está aí. Não foi Eva que errou, não. Não foi Eva. Se você olhar aqui no cronograma, olha, no resto do capítulo, Eva não tinha nem sido criada ainda. Sabe quem que errou no capítulo 3? Adão, omisso. Quantas vezes nós não vemos os homens na igreja se omitindo de responsabilidades? Sabe por que o mundo espiritual, o mundo religioso, ele aceita bem mulheres pastoreando, mulheres no púlpito ensinando durante o culto? Por esse silêncio que vocês fizeram aqui agora. Porque os homens têm se omitido. Quantas vezes nós, homens, ao invés de nós assumirmos as responsabilidades que nós temos dentro de casa e na congregação, nós não deixamos as nossas mulheres tomar a frente. Quantas vezes nós sabemos que elas estão errando e não damos o primeiro passo para poder evitar que elas errem? Nós somos omissos e temos sido omissos durante todos esses anos. Não foi Eva que errou. Foi eu, foi você, foi nosso pai Adão que errou. Além disso, instruiu muito mal a tua mulher. Instruiu horrivelmente mal. Presta atenção. Quando Satanás pergunta para a mulher, né, e ela responde, ela fala: a mulher responde que Deus disse para eles: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A mulher não estava nem lá. Quem passou essa orientação para ela provavelmente foi o homem, que era responsável por ela. Aonde está a ordem de não toquem? Quantas vezes nós, homens, deixamos de orientar a nossa esposa, o nosso filho, o nosso irmão? Quantas vezes nós, ao invés de nos pautarmos naquilo e somente naquilo que está na palavra, queremos colocar coisas que estão além? Não, mas isso não tem problema, é só uma regra. Está na Bíblia? Então toma cuidado. Se não está lá, é melhor você não colocar. E cuide, com base do que está na Bíblia. Eduque, oriente. Essa é uma responsabilidade nossa como homens. Não é da mulher. Cada um de nós aqui, como homens, batizados, é responsabilidade nossa cuidar, guiar e orientar.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. E aqui, Satanás então vem com uma meia verdade. Satanás então vem com uma meia verdade. O que é uma meia verdade? Uma meia verdade é uma mentira completa. Satanás então, ele vai aonde ele sabe que ele pode ganhar. Cabeça. Acompanha comigo lá em Tiago. Abre Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Satanás, então, ele começa a batalhar no campo que ele domina, que é a mente. Não é que ele vai entrar na tua mente, não. Entendo bem o que eu estou falando. Mas o nosso inimigo, ele é astuto. Nosso inimigo, ele é inteligente. O nosso inimigo, ele sabe quais são as nossas fraquezas. E não é que ele não sabe porque ele consegue ver o nosso coração. E aqui vamos deixar uma coisa bem clara. Sabe aquelas imagens que a gente vê na internet de vez em quando? Deus e Satanás brigando, um dando soco no outro, aquele monte de raio. Aquilo ali é uma grande mentira. Lá em Jó, quando nós estudamos Jó, nós vimos quem que foi prestar conta para quem? Foi Deus que prestou conta para Satanás? Ou foi o contrário? E saiu de lá humilhado? Não coloque no diabo uma responsabilidade maior do que ele tem. Muitos dos pecados que nós temos está aqui. E às vezes ele só cria o ambiente necessário para aquilo ali florescer. Mas está aqui, sendo alimentado todo dia, toda noite. O campo de batalha do inimigo é aqui. E ele não está preocupado com você. Você não é um prêmio para ele. Nós vimos isso lá em Jó. Ele aparece em 2 capítulos de Jó, depois some. Ele não ficou o livro inteiro de Jó querendo pegar Jó para ele. Ele já perdeu essa guerra. A ideia dele é só tentar levar mais alguns com ele. É só isso. Se você acha que isso é importante para o inimigo, eu falarei para você rever esse pensamento urgentemente. Você é importante só para uma pessoa. Essa pessoa chama Deus. Você é tão importante que quando houve a queda, quando Adão e Eva erraram, ele prometeu que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse versículo é tão atual. A hora que eu estava lendo isso aqui, assim, eu, de verdade, eu dava risada. Porque esse versículo, ele é extremamente atual. Quantas vezes nós não queremos brincar de Deus? E aqui eu falo nós no sentido humanidade, não nós, irmãos. Quantas vezes nós não queremos
brincar de Deus. O mundo hoje está cada vez mais rejeitando a Deus. O ateísmo, no modo geral, nos países mais desenvolvidos, né, tem aumentado, porque o mundo acredita que só o ser humano tem o conhecimento. E o interessante aqui é que quando a mulher, ela então finalmente come dessa fruta, o grande problema não é o ato de comer a fruta em si. Comer a fruta era uma desobediência, mas ao comer a fruta, para poder adquirir esse conhecimento do bem e do mal, o que a mulher e o homem fizeram? Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles quiseram ter o conhecimento, o mesmo conhecimento de Deus dentro deles. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Desejável para dela se obter discernimento. Porque até então ela não tinha, vou falar assim, prestado atenção desta forma no fruto. O fruto sempre esteve lá. Eles podiam ver a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Mas por que ela só se tornou prazerosa, vamos falar assim, depois que o inimigo disse o que disse? Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Tanto Eva como Adão mudaram a forma de enxergar aquela árvore, porque se deixaram ser influenciados pelo inimigo. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aqui vem a primeira consequência do pecado: vergonha. Todos nós sabemos que quando nós pecamos, o primeiro sentimento que nós temos é um sentimento de vergonha, arrependimento. E esse sentimento que nos impele a pedir perdão para Deus, a procurarmos esse reconciliamento com Ele. Mas essa primeira atitude não é tão grave quanto a segunda atitude que eles tomam. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ao invés deles correrem para Deus, clamarem para Deus por ajuda, o impulso deles foi se esconder. Quando era mais novo, já batizado, de vez em quando eu pecava, eu tinha esse primeiro ímpeto de querer, de alguma forma, esconder aquele pecado comigo. Eu não tinha a mínima consciência de que aquele pecado já estava revelado para Deus. Era uma ação vazia, porque Deus sabe exatamente cada pecado que você faz, que eu faço, que todos fazem.
Por isso que ele deu o filho dele para poder morrer naquela cruz por nós. Ele sabe exatamente o que é que pega em cada um de nós. Ele sabe aonde nós estamos errando. E muitas vezes nós queremos nos esconder de Deus. Deus sabia onde estava Adão e Eva aqui? Com certeza. Por que ele pergunta então? Por que Deus pergunta para Adão e Eva onde eles estavam, se Deus sabia, já que Deus é onisciente e onipresente, aonde Adão e Eva estavam? Porque era no plano de Deus, era um relacionamento que ele queria ter com o homem. Ele queria que o homem viesse até ele. Versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Aonde nós estamos? Aonde nós estamos com o nosso coração? Nós estamos tentando se esconder de Deus, numa tentativa infrutífera de correr para um arbusto e ficar lá achando que Deus não sabe que você está lá? Nós estamos com vergonha a ponto de querermos esconder o nosso pecado, assim como Adão e Eva fizeram com a nudez deles? E então, detalhe, no versículo 9, quem que Deus chama? A mulher? Não, o homem. O homem, porque o homem era o responsável. O homem era o responsável. E aí então, Adão responde, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Justificativa. Você quer justificar o que para Deus? O que nós tanto gostamos de nos justificar em relação aos nossos pecados? Ah, mas eu só fiz isso porque fulano fez tal coisa. Eu só fiz isso porque eu não tinha outra opção. Nós sempre temos uma opção. É que algumas vezes a segunda opção que nós temos, nós não queremos tomar ela de jeito nenhum. E aí a gente prefere ficar se justificando, fazendo de conta que nós não tínhamos nenhuma opção. E aí então começa um diálogo interessante, mas vergonhoso para nós homens. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu por acaso do fruto da árvore, da qual o proibi de comer? E Deus já não sabia disso? E Deus já não sabia que eles tinham pisado na bola? O que Deus está querendo aqui? Que a gente confesse os nossos pecados. Ele não quer que a gente se esconda. Ele está nos chamando para que nós tenhamos a coragem de irmos diante dele e confessarmos todos os nossos pecados. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Em quem que Adão colocou a culpa aqui? Na mulher? Foi em Deus. Foi a mulher que me deste por companheira. Só se não fosse a mulher que você me deu, estava tudo certo. Até esse momento a gente acha que Adão é um pouco inocente, né? Deve ser inocência da parte dele, né? Foi criado já homem, coitado, não teve infância.
Mas você vê a audácia que ele tem de chegar para o Deus Criador, um Deus que ele andava todo dia, no final do dia, lado a lado, e botar a culpa nele, do porquê que ele não fez nada, se omitiu, e permitiu que o pecado entrasse. Eu infelizmente, já ouvi ex-irmãos, que já não estão mais aqui conosco, de que eles pecaram porque Deus não facilitava as coisas para ele. Ele não tinha um bom emprego, tinha se divorciado também, ele não tinha, na perspectiva dele, a bênção de Deus. Aí fica complicado. O que Deus tem a ver com as suas escolhas se você não envolve Ele nas suas escolhas? Se você quer tomar decisão sozinho, sem consultar a Deus antes, sem orar, você não pode colocar a culpa em Deus se as coisas não estão indo do jeito que você gostaria. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes? De tomar uma decisão equivocada, dar com a cabeça na parede, e depois orar para Deus e falar assim: Deus, vamos conversar. O que está acontecendo com a minha vida? Porque não está dando certo. Por que o Senhor não permite que eu progrida? E aí Deus tem que me lembrar o quê? Você me consultou se era isso que era para você fazer? Ou você já foi tomando a sua decisão e não consultou? Se você nunca tentou, tenta. Ora para Deus antes de tomar uma decisão. Qualquer uma. Qualquer que seja. Você vai comprar um carro? Ora. Vai comprar uma casa? Ora. Você vai, sei lá, pintar a parede do teu quarto? Ora. Ora. Eu ainda falho muito nisso. Vocês não têm ideia o quanto que eu falho nisso. Mas falho muito. Muito. Mas eu já tenho a ciência de que se as coisas não estão indo do jeito que eu gostaria, Deus não tem culpa nenhuma disso. Porque eu não envolvi Ele nos meus planos. O Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí fica então essa briga de empurra. Não é eu, foi ela. Tá, também não fui eu, foi a serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. No sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Se eu ler essa passagem em determinados ambientes, tenho certeza que alguém vai reclamar. Eu vou ler de novo, porque todo mundo ficou em silêncio, ninguém murmurou, então acho que vocês não entenderam. Vou ler de novo aqui. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A mulherada. Sabe essa historinha de feminismo, mulher empoderada? É só Satanás
querendo fazer vocês saírem do caminho de Deus. Eu sei que algumas talvez não concordem com isso. Fique à vontade, não é comigo que vocês vão ter que concordar ou não. Aí vocês conversam com Deus. O fato é que se o homem não tivesse sido omisso, e aí você pode colocar a culpa no teu marido, tá? Fica à vontade. Se o homem não tivesse sido omisso, quando vocês têm filhos, não seria com dor. Não seria difícil do jeito que é. E essa dominância talvez não existisse. Mas agora é uma declaração do nosso Deus. Isso aqui é uma ordem. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Pois bem, homem, não sei vocês, mas assim, eu até gosto do trabalho que eu tenho, tá? Mas se eu pudesse não trabalhar o resto da minha vida, olha, eu optaria por isso sem sombras de dúvidas. Eu nunca nasci na roça, pouquíssimas vezes peguei numa enxada para poder arar um campo, se é que o que eu fiz pode ser chamado de arar campo, mas tem vários irmãos aqui que nasceram nesse ambiente, viveram e sabem exatamente como que é abrir um lote embaixo de um sol, cuidar de uma plantação. Depois de semanas ou meses cuidando, vir uma geada, uma mudança de clima, e você perder tudo aquilo que você estava plantando. A nós homens, foi decretado que nós teremos que trabalhar arduamente. Ontem, mexendo no Facebook, veio uma postagem que eu achei assim... O pessoal estava dando risada nos comentários, mas eu achei o melhor exemplo dessa geração que a gente está vivendo. Era uma, não sei até onde é verdade ou não, tá? Mas era uma menina abraçada com um rapaz, a foto do rapaz estava borrada, e ela dizia algo nesse sentido: esse aqui é o fulano, meu namorado, eu sou gamada por magrinhos e baixinhos, isso aqui, mas ele aceitou que eu suprisse as necessidades dele, para que ele ficasse em casa jogando videogame o dia todo, porque eu tenho dó dele trabalhar o dia todo. Eu quero que ele fique em casa jogando videogame enquanto eu trabalho, para poder sustentar a casa. E ele topou, e aí ela, toda orgulhosa, falando aquelas palavras, e eu já estava com a pregação pronta, e eu não conseguia parar de lembrar desse decreto que Deus deixou para nós homens e mulheres. Vocês estão entendendo o que o inimigo está fazendo? Qual que é o plano dele nesses dias? A ideia dele é que nós homens nos tornemos omissos cada vez mais. Cada vez mais. A ideia dele é que nós não tenhamos ímpeto de tomar atitude. Eu conheço, infelizmente, vários homens que são sustentados pelas suas mulheres. Eu sei que tem casos excepcionais, e não é disso que eu estou falando, mas, irmão, se você é homem, tem saúde, e fica em casa, fazendo sabe-se lá Deus o quê,
enquanto tua mulher está ralando, nós temos um problema. Quando é que você vai assumir a tua responsabilidade? Quando é que você vai assumir aquilo que Deus te entregou? Mulher, eu sei que para vocês não é fácil se entregar para o marido. Muitas vezes nós, maridos, quando nós temos uma esposa que é submissa, muitas vezes o próprio marido não sabe o que fazer com aquilo, fica perdido. Mas esse é o decreto que Deus deixou para nós, por conta do que aconteceu lá no Éden. Quando Deus fala, né, para Adão, e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse. O interessante aqui é que quando a gente volta lá no capítulo 2, Deus proíbe comer de uma única árvore, a do conhecimento. Só que tinham duas. A árvore da vida não tinha uma proibição. Por que Satanás, então, não quis provocá-los a comer a da vida? Porque o inimigo, ele nunca vai naquilo que nos é permitido. Sabe qual que é o gostoso de pecar? E é que eu estou falando com pecadores, pessoas que pecam. Vocês sabem qual que é a parte mais gostosa do pecado? É você exatamente pecar. Pecar é gostoso. Ou não é? É doloroso pecar? Não. Por isso que a gente peca. Por isso que a gente peca. A nossa grande luta está em passar por esse mundo, rejeitando o prazer da carne. Quando eu falo prazer da carne, são as ofertas que o pecado nos faz. A nossa grande luta nesse mundo é reconhecer que nós estávamos destituídos da glória, mas por meio de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, hoje nós podemos ser chamados de volta. Por que nós estamos hoje aqui nesse calor, suando, pensando naquele refrigerante gelado que está em casa esperando, na piscina, limpinha, pronto para você cair para dentro? Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz por todos nós. Nós entendemos que houve a queda lá em Gênesis 3. E nós entendemos que não era esse o plano de Deus. O plano de Deus é que nós nos reconciliem com eles, com Cristo, perdão. É por isso que Deus deu o Filho dele naquela cruz por você. É por isso que nós estamos aqui hoje reunidos. É por isso que nós entregamos as nossas vidas para o nosso Deus. É por isso que nós, mesmo com pensamentos que nós não deveríamos ter, nós negamos esses prazeres e nos mantemos fiel no caminho para o céu. Por isso nós estamos aqui, porque a comunhão, ela nos fortalece. Eu não sei como é que seria da minha vida se eu não viesse para essa igreja todo domingo. Se eu não tivesse os meus melhores amigos aqui dentro. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Tenho certeza que a minha vida, aos olhos do mundo, seria mais prazerosa. Mas o pecado leva para um caminho, que é a morte. Eu não estou falando de morte física, porque essa pouco importa, todos nós vamos morrer. O nosso projeto de longo prazo é morrer.
cristão, quando ele entende isso, ele não fica triste com a morte, ele fica contente com a morte, que é o momento que nós vamos de encontro ao nosso Pai, mas a morte espiritual é essa a qual o pecado leva. É essa, caso você ainda não seja batizado, é para esse caminho que o pecado está te levando. Não tem outro resultado para a tua vida, a não ser a morte. Se você está aqui hoje nos visitando, durante a oração, durante o cântico final, procura qualquer homem aqui. E eu te garanto que nenhum deles vai ser omisso, como Adão foi. Porque aqui nessa igreja, nessa congregação, só tem homem responsável. Tá. Eu vou falar de novo, porque só alguns entenderam. Vamos lá. Essa igreja só tem homem responsável. Só tem... Amém. Ótimo. Irmãos, a caminhada não é fácil. Nós estamos aqui porque nós erramos lá atrás. Se você, que é nosso irmão, está passando por alguma dificuldade, não sabe como resolver essa dificuldade, conversa com algum outro homem. Procura algum outro homem, que ele vai te ajudar. Amém? Vamos orar. Pai, Rei do Senhor, viemos, Pai, diante de Ti nesse momento agradecer o sacrifício do Teu Filho na cruz, Pai, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Pai, redimidos diante de Ti, Pai, limpos pelo sangue do Teu Filho. Pedimos, Pai, que o Senhor use esse momento para poder tocar o coração daqueles, Pai, que ainda estão procurando o Senhor. Aqueles que sentem dentro de Ti, Pai, o chamado para poder voltar para o corpo. Que o Senhor, Pai, esteja cuidando daqueles irmãos que estão passando por dificuldade e não sabem, Pai, como resolver. Que o Seu Espírito, Pai, esteja dando sabedoria a eles. Que o Senhor, Pai, cuide da Tua igreja em todos os locais desse mundo, Pai, para que nós possamos, quando chegar o momento, se apresentar diante de